Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como vocês viram no título, hoje eu vou falar sobre a nossa decisão pela adoção. Eu e o Leonardo, nós somos casados há um pouco mais de 15 anos. Esse ano de 2023, nós vamos fazer 16 anos de casados. E desde bem novinha, eu sempre sonhei em ser mãe. E quando a gente casou, a gente meio que fez um acordo, né? Que a gente tentaria engravidar depois de 5 anos. Só que com 3 anos de casados, eu decidi que era hora de ser mãe e que eu queria uma criança correndo, né, pela casa. E já tava na hora já. A gente casou bem novo, casamos Leonardo com 25, eu com 24, mas logo completei 25. E eu decidi que era a hora, né? E aí eu fui a uma médica, né? Eu tomava remédio na época, procurei uma médica para ver se estava tudo certinho. E descobri ali, na primeira consulta, que eu tinha miomas, né? A primeira coisa ali, né, nos exames ali, ela falou para mim que provavelmente eu tinha miomas. E ela me pediu alguns exames, eu fiz esses exames, voltei nela novamente, o diagnóstico estava certo, eu tinha miomas. E na época eu fui no fundo do poço, porque assim, eu imaginei que quando eu decidisse ser mãe, eu ia engravidar rápido, né? Então assim, logo que eu quisesse, eu ia parar de tomar o remédio e logo eu estaria grávida. 2, 3 meses depois, aconteceria uma gravidez ali. E não foi o que aconteceu. Eu precisei passar por um tratamento, eu precisei passar por uma cirurgia, esse tratamento durou mais ou menos uns 2 anos. A cirurgia correu tudo bem, né? A médica falou que depois de 6 meses eu poderia tentar engravidar. E a gente começou as tentativas e se passaram alguns anos e nada da gravidez acontecia. E eu procurei, né, um especialista na época, por uma indicação de uma amiga, e a gente descobriu que o Leonardo também tinha um problema e precisava tomar uma medicação. O caso dele não era cirúrgico, mas precisava tomar uma medicação. Várias medicações na época, né? E ele fez uso de algumas medicações. E a gente ficou ali com aquele médico, só que esse médico, ele focou muito no Leonardo e meio que me deixou de lado. E eu sempre falava, mas eu não tenho que fazer nenhum tipo de exame mais específico para ver se tá tudo ok, né? Porque não acontece. E ele falava que a gente não era um casal infértil, que poderia acontecer uma gravidez, mas que seria um pouco mais difícil. E ok. Sendo que eu fiquei muito incomodada e resolvi procurar um outro médico também, por uma outra indicação de algumas pessoas. E esse médico, ele constatou que o Leonardo continuava com esse problema, mas que não era empecilho, né? Que a gente conseguiria engravidar, poderia ser um pouco mais difícil. Mas ele me pediu alguns exames específicos. E num dos exames, a gente descobriu que as minhas trompas eram obstruídas. E eu fui, né, a gente foi de tentar descobrir o que estava acontecendo, né, o porquê que as trompas estavam obstruídas, se foi obstruída na primeira cirurgia que eu fiz, o que era. E a gente descobriu que os miomas haviam voltado e que eu tinha mioma nas trompas também. Eu não sei, assim, dizer certinho, né, não sei usar os termos técnicos, mas eu sei que o óvulo não passa porque eu tenho um mioma ali tampando a passagem, né? Então eu precisaria passar por uma nova cirurgia. E a adoção, ela surgiu novamente na minha vida, porque como um assunto, né, para mim e pro Leonardo. Em 2010, quando eu descobri os miomas, um pouco tempo depois a gente conversou sobre esse assunto, né, mas ficou, né, na época eu tava em tratamento, a gente ia ver o que ia acontecer ali. E em 2019, 2020 mais ou menos, a adoção surgiu novamente, né? Finalzinho de 2019 a gente começou a falar mais sobre isso e eu comecei a fazer pesquisas, eu já seguia muitos Instagrams de pessoas que adotaram e a adoção voltou ali, a rodear as conversas e tudo. Só que a gente ficou muito entre eu e ele, né? A gente não quis abrir muito. A gente decidiu juntos
que a adoção entraria para as nossas vidas. E ficou bem claro para mim nessa época que o ser mãe, né, não estava no meu útero e sim no meu coração. E eu queria muito ser mãe, né? Então a gente teve essa decisão. Eu fui a fundo, eu seguia muitos Instagrams de pessoas já, né, que adotaram. Então, uma amiga me indicou um Instagram e eu fiz várias perguntas, eu tirei todas as dúvidas que eu tinha. Achei outros Instagrams na época que outras pessoas falavam muito sobre como funcionava o processo. Encontrei uma menina aqui da região dos Lagos, né? Porque eu precisava entender como que o processo acontecia no Rio de Janeiro, um processo de adoção no Rio de Janeiro, como que funcionava. E achei essa menina, ela tirou muitas dúvidas e a gente decidiu que a gente ia adotar. Só que estávamos no meio de uma pandemia, né? E tudo funcionava diferente. Eu precisei também passar por uma cirurgia de vesícula na época, então eu tive que esperar ficar bem para poder procurar, né? E quando eu tava ali apta, a gente viu que era a hora e a gente foi. Eu liguei para minha comarca, pro fórum, né? Aqui eu pertenço. E fui a fundo, me mandaram um e-mail com todos os passos que eu tinha que fazer, né? Aconteceram muitas coisas no meio aí desse processo de documentação, porque a gente precisava juntar toda essa documentação para poder enviar por e-mail, né, pro fórum, para poder dar a entrada. E assim, foi um tempo de muita ansiedade, as pessoas não sabiam, né? Então, assim, as pessoas vêm mais até mim do que até o Leonardo, né? Vem até mim, e aí, quando que vai vir o bebê? Porque eu tô sempre envolvida, eu trabalho com criança, eu tô envolvida com criança na igreja, também trabalho com as crianças na igreja. Então as pessoas, e aí, quando vem o seu? E quando que você vai ter um bebê? E que não sei o quê. E assim, eu não podia falar nada, porque eu não queria falar, né? Eu não queria criar uma certa ansiedade também nas pessoas, porque o processo é demorado, e a gente não sabe se vai dar certo, né? Nós já estamos na fila da adoção, já tem alguns meses que a gente está aí na fila, tem uma colocação, né? Eles falam que não é uma fila, porque é um perfil que a gente tem. Mas a gente tem um número ali e a gente sabe que, né, conforme vão acontecendo as adoções, a gente vai caindo de número. E pelo que eu percebo, ninguém adota uma criança no número que eu estou. É sempre um número mais baixo. Então, para mim, é uma fila que sim existe. Então, nós estamos aí aguardando que nossos filhos cheguem. Eu vou vir com outros vídeos falando sobre esse assunto, né, para vocês. Falando como que funciona o processo aqui no Rio de Janeiro, certinho. Os documentos que a gente precisou, certinho. Como que funciona, né, direitinho. Vou vir falando também, vou mostrar para vocês como nós contamos para nossa família, porque no começo poucas pessoas sabiam, né, e nós fizemos uma surpresa para poder contar para a família e para alguns amigos, né, e foi assim muito emocionante contar para as pessoas, como a gente contou, né, para a família do Leonardo, contou para minha família, para alguns amigos. A minha mãe faleceu em 2021 e eu tive a oportunidade de contar para ela quando a gente começou o processo, porque a minha mãe era uma mulher de oração. E eu sou evangélica, né? Então eu creio muito que a oração tem poder. E quando a gente começou o processo ali, apareceram algumas dificuldades e eu contei para minha mãe, né? E falei para minha mãe, falei, ora, porque assim, o sonho da minha mãe era que eu tivesse um filho. Né? O meu sonho também era ser mãe e eu sonhava em viver algumas coisas da maternidade com ela. Então eu contei para ela, contei para algumas amigas assim bem próximas, mas eu queria muito fazer uma surpresa para a família, né, para os amigos, contar de forma diferente, né, já que eu não poderia fazer a surpresa para o Leonardo como muitas pessoas fazem. Então eu queria fazer surpresa para algumas pessoas e a gente conseguiu. Então eu vou
trazer um vídeo aí falando como que foi essa surpresa, vou trazer mais sobre o assunto, vou falar sobre o nosso perfil, né, falar como está a ansiedade aí, aguardando, né, a nossa vez chegar. E é isso. Eu quis contar como um pouquinho, né, aconteceu para vocês, como que a adoção surgiu na nossa vida. A adoção não é nosso plano B, porque assim, a gente não pode gerar e a gente foi para adoção. Não. Nós queremos ser pais. E a via que a gente escolheu foi a adoção. Eu poderia tentar sim fazer uma fertilização, só que eu não quero, tá? Eu não quero, não acho viável tentar fazer uma fertilização. Então a gente decidiu pela adoção, é uma decisão consciente, estamos conscientes da nossa decisão, estamos conscientes de que nós queremos ser pais, nós queremos ter um filho, e pra gente é isso que importa. A via só vai ser a adoção. E nós estamos felizes, a nossa família, os nossos amigos mais próximos estão muito felizes com a nossa decisão. Eu vejo as pessoas perguntando, né, a curiosidade das pessoas. E aí, mas como que funciona? As pessoas não entendem muito bem como que a adoção funciona, porque assim, a gente só passa a entender quando a gente vive, né? E eu vejo que a adoção ainda é tabu, né, para as pessoas. Muita gente ainda tem medo, é desconhecido, né, para as pessoas. E a gente quer trazer isso aí, a gente quer resgatar um amor, né? Eu já amo os filhos que eu ainda nem conheço. Eu já tenho um amor, eu já oro pelos meus filhos, eu peço a Deus que Deus proteja. Eu não sei nem se eles já nasceram, né? Mas eu já peço a Deus que proteja eles, porque quando eles chegarem para mim, eu vou poder amar, cuidar, zelar. Mas até hoje eu ainda não posso, né? Então, assim, se eles já nasceram, eu peço a Deus que Deus proteja. Se eles estiverem com frio, com fome, que Deus traga o alimento, que Deus traga a coberta. E é isso, tá? A gente quer ser pai, a gente quer amar, cuidar, zelar, educar uma criança, e pra gente é isso que importa. Eu fiz muitas pesquisas, eu tirei muitas dúvidas com outras pessoas também. Era também um mundo assim desconhecido para mim, a adoção, mas é algo que a gente já tinha no nosso coração. Então é isso, gente, o vídeo de hoje. Nós vamos vir aí com uma série de vídeos sobre esse assunto, sobre a adoção. É algo que eu e meu marido estamos esperando, né, para viver a chegada dos nossos filhos. Eu quero muito falar sobre esse assunto, porque eu vejo que não tem tantos assuntos, não tem tantos vídeos aqui no YouTube sobre isso, mas eu vou falar também mais um pouquinho, que assim como eu tive muitas dúvidas, quis pesquisar muito, eu sei que tem outras pessoas também que querem, né? Questão de curtir esse vídeo, né? Podem comentar também, se eu não souber responder, eu vou procurar alguém que saiba e vou vir aqui responder vocês, se surgir alguma dúvida aqui, né, sobre a adoção. Vai vir aí outros vídeos. E é isso, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.